Muito bem, nós estamos de volta aqui para continuar esse comentário bíblico para você do livro dos Salmos, capítulo por capítulo, verso por verso. Nós explicamos já em outros vídeos que o livro dos Salmos está dividido em 5 livros, do Salmo 1 ao 41, livro 1, e corresponde provavelmente a Gênesis, do livro 2, Salmo 42, 72, corresponde ao livro do Êxodo. Livro 3, Salmo 73 a 89, correspondendo ao livro Levítico. Livro 4, Salmo 90 ao 106, correspondendo a Números. E o livro 5, do Salmo 107 ao Salmo 150, onde exalta a palavra de Deus, o seu louvor e a sua obediência, correspondendo ao livro de Deuteronômio. Depois de vermos o Salmo 110, aquele salmo que é mais citado no Novo Testamento, que fala do reino, sacerdócio e a vitória do Messias, agora nós vamos ao Salmo 111, onde Deus é louvado por amor às suas obras maravilhosas. O Salmo 111 só tem 10 versos, mas forma também um acróstico. O acróstico é utilizando as palavras do alfabeto hebraico. Nós temos 9 salmos que formam esse acróstico. São eles o Salmo 9, o Salmo 10, o Salmo 25, o Salmo 34, o Salmo 37, Salmo 111, 112, o 119 e 145. 5 desses salmos referem especificamente ao temor do Senhor. O Salmo 25, 34, 111 e o 112 e o 145. O 112 fala da felicidade daquele que teme a Deus. Então vamos meditar na introdução desse Salmo 111, não é? Esse é um hino de louvor que celebra as obras do Senhor em favor dos israelitas, ao chamá-lo para serem deles, ao cuidar deles e a protegê-los. Esses grandes feitos expressam a limitada bondade de Deus para com o seu povo. O propósito de cantar esse salmo é trazer esses feitos à memória do povo e dessa forma encorajá-los a abraçar os privilégios de ser chamado de Deus, tem concedido com sincero temor do Senhor. Verso 10. Salmo 111 enfoca as obras do Senhor para o seu povo por um todo. Aliança, verso 5, estabelece Israel como povo de Deus e as obras sustentam e protegem a Israel como um todo. A redenção, descrita aqui no verso 9, é por amor ao chamado e proteção do povo como um todo e para promover as condições pelas quais a verdadeira piedade pode prosperar. Veja a nota de Isaías também, 1, 24 a 28. O Salmo 111 e 112 caminham juntos, ambos seguem um padrão acróstico, depois do aleluia, do hebraico aleluia inicial, primeira palavra que nós vamos encontrar, cada linha começa com a letra sucessiva do alfabeto hebraico, para ambos os salmos. O fluxo do pensamento é dirigido pela estrutura acróstica. O texto do Salmo 110, verso 10, conduz seu final com uma referência ao temor do Senhor, que é uma ideia de sabedoria com compreensão, enquanto no Salmo 112, verso 1, conduz a sua meditação sobre sabedoria como um homem que teme ao Senhor. Essa cara ligada ajuda os leitores na interpretação. Em Salmo 111, é o do Senhor, a justiça, a qual permanece para sempre. Verso 3, e quem é benigno e misericordioso. Verso 4, lembra o Êxodo 34, 6. Enquanto no Salmo 112, é do justo a justiça que permanece para sempre. Salmo 102, verso 3, é quem é bondoso e compassivo e justo. Salmo 112, verso 4. Sugere que a pessoa que teme o Senhor e obedece seus mandamentos tem os traços morais do próprio Deus, refletidos em seu caráter. Esse é o alvo da redenção, renovar a imagem de Deus nos seres humanos.
O Salmo 111, ao reforçar as grandes obras da redenção para o seu povo, enfoca a grande história para o povo ao todo. Salmo 112 reforça sabedoria, encoraja cada membro do povo de Deus a caminhar diariamente uma pequena história que contribui para a grande história do povo como um todo. Os cristãos cantam esses salmos da mesma forma, incluindo os poderosos feitos, a ressurreição de Jesus, a sua posse como herdeiro de Davi e o constante cuidado de Deus para com o seu povo. A primeira parte do Salmo diz aqui louvai ao Senhor, mas algumas traduções traz a palavra aleluia. Aleluia, Salmo 112, aleluia, Salmo 111, 112, 113, são chamados esses aleluias, não é? Como um Salmo Halel. Vou explicar mais isso no Salmo 113. Então, começa com a palavra aleluia, o louvai ao Senhor. Salmo 111, então, diz, louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração. Todo louvor deve ser uma expressão que parte do coração e de uma inteireza de coração. Na Assembleias dos Justos e na congregação. A Assembleia dos Justos, a reunião dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procurada por todos os que nela tomam prazer. Glória e majestade em sua obra. Sua obra é grande e cada obra Deus revela a sua glória e majestade. E a sua justiça permanece para sempre. Faz lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Os atributos de Deus aparecem aqui de novo. Piedoso, misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem. Deus sustenta aqueles que o temem, aqueles que o buscam. Lembrar-se-á sempre do seu conserto. Uma das razões que Deus toma conta é porque descreve Israel como o povo escolhido, a qual Deus irá lembrar sempre do seu conserto. Mostrou ao seu povo o poder de suas obras, dando-lhes a herança das nações. Ou seja, o povo conquistou a terra, Deus lhes deu a terra, Deus mostrou o seu poder no ato da redenção, tirando eles do Egito. As obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. Então o povo de Israel estabeleceu como povo privilegiado ao receber os mandamentos de Deus, e as obras da sua mão são verdade e juízo, e fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre. São feitos em verdade e em retidão. A expressão permanece aqui firme, não é? E verdade, essa expressão verdade e retidão, como aparece aqui no Salmo 111, verso 8, a verdade nós vamos encontrar em alguns salmos. Por exemplo, Salmo 86, 15 diz, tu és grande em verdade. Salmo 111, verso 8, são feitos em verdade. Salmo 145, 18, os que invocam em verdade. Então a expressão verdade aparece em alguns salmos aqui. A redenção, esse é um tema maravilhoso, Salmo 111. Redenção, enviou o seu povo, ordenou o seu conserto. Redenção, conserto, aliança, está tudo ligado com o propósito de Deus em salvar o seu povo. Redenção, enviou o seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. Os salmos exaltam o nome de Deus. É um nome santo, é um nome tremendo, é um nome grande, é um nome que opera e faz maravilhas. Verso 10, vem aqui o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqui é um salmo de sabedoria,
como menciona também o livro de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Obedecer a Deus mostra bom entendimento, mostra razão, mostra bom senso em obedecer a Deus. Tem todos os que lhe obedecem, o seu louvor permanece para sempre. E o Salmo 112, que é paralelo com o 111, nós vamos ver a felicidade daquele que teme a Deus. Não é? Fala da fidelidade de Deus no Salmo 111, agora no Salmo 112. Esse salmo é outro salmo de sabedoria, ele se une ao Salmo 1, primeiro salmo, né, o justo, o prazer de meditar na lei do Senhor, Salmo 37, Salmo 49, Salmo 73 e também ao Salmo 127 e 128. Também tem a ver com o Salmo 34, do verso 11 ao 14, em transformar temas extraídos da literatura da sabedoria no tópico da oração, do louvor e da instrução e da adoração. O Salmo 112 é companheiro do Salmo 111, como visto no padrão acróstico, que ambos seguem nas ligações entre redação de ambos. Esse salmo enfoca o caráter moral do fiel e os benefícios que esse tipo de homem traz para si próprio, para os demais. Como Salmo 1, né? Será como árvore plantada a ribeiros. Aqui nós vamos encontrar o homem que é feliz no Salmo 112, um ser humano feliz, é um ser humano justo, feliz no verso 1, justo no verso 3, sábio no verso 5, estável no verso 6 e um ser humano liberal no verso 9. Diz aqui, louvai ao Senhor. Às vezes algumas traduções traz aleluia aqui. Louvai ao Senhor. O salmo começa com louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Não é? Antes tem o seu prazer na sua lei, medita dia e noite, diz o Salmo 1, verso 2. E aqui lembra, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Aqui fala da descendência, será como, no verso 3, o Salmo 1 diz, será como árvore plantada. Aqui a sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Deus promete abençoar a geração daquele que o teme, daquele que ama e daquele que encontra grande prazer em seus mandamentos. Verso 3, fazenda e riquezas haverá na sua casa. O segredo da prosperidade, da riqueza, que procede de Deus, começa com o temor do Senhor e achar prazer em seus mandamentos. Fazenda e riqueza haverá na sua casa e a sua justiça permanece para sempre. O justo permanece para sempre. Diz que os ímpios não são assim, são como a voinha que o vento espalha. Salmo 112 há muitos paralelos com o Salmo 1. Aos justos nasce luz nas trevas. Que coisa maravilhosa. Para o justo nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Já está falando, é justo, né? E o justo é piedoso, misericordioso e justo. São as mesmas características, como nós dizemos, do Salmo 111, verso 4. Mas só que no Salmo 111, verso 4, as características de Deus, piedoso, misericordioso é o Senhor. Agora o justo é piedoso e misericordioso. O justo tem misericórdia do seu próximo. Parece que o justo anda tanto com Deus, por isso é justo. As características de Deus vão se assemelhar a ele. Deus é piedoso, ele se torna piedoso. Deus é misericordioso, ele se torna misericordioso. Deus é justo, ele se torna também justo. Verso 5, bem irá ao homem que se compadece e empresta. Está vendo? Ele se compadece do seu próximo, ele empresta.
e diz que bem lhe irá por se compadecer e emprestar. Disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, aqui o justo, na verdade, nunca será abalado. O justo não se abala. O justo ficará em memória eterna. Mesmo depois de partir dessa terra, o justo fica em memória. É o caso de Abraão, de Moisés, de Davi, de Isaías, Jeremias. Quantas memórias nós temos deles, não é? Paulo, Pedro, todos esses justos, ou foram justificados, João Batista, nós temos memórias boas deles. Tiago, João, olha lá. É isso que diz, o justo ficará em memória eterna. Será lembrado sempre. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiado no Senhor. O justo não se abala com qualquer coisa, com maus rumores, o seu coração está firme, confiado no Senhor. A sua confiança vem do Senhor. Fala de novo do coração. Verso 8. O seu coração bem firmado não temerá até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele não teme mau rumor, o coração está firmado, não temerá até que ele vai ver cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, liberal no sentido de dar. O justo é generoso, é liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre. Lembra aqui, 2 Coríntios, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Mencionado 2 Coríntios, né, capítulo 9, verso 9. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre. Esse é Cristo. Liberal, dá aos necessitados e a sua justiça permanece para sempre. Lembra que eu falei que um dos segredos é achar Cristo em cada salmo. A sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isso e se enraivecerá. O ímpio, no livro do Salmo, sempre se opõe ao justo. Ele tem ódio do justo, ele tem uma língua mentirosa para falar do justo. O ímpio verá isso e enraivecerá. Rangerá os dentes. A raiva é tão grande que o ímpio chega a ranger os dentes. E se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Note que o desejo dos ímpios perece, mas o justo fica em memória eterna. Salmo 112, verso 6. O justo, memória eterna. O ímpio vê tudo isso e perece. O justo, memória eterna. O ímpio perece. Lembra o Salmo de número 1. Amém? Salmo de número 113. Outro salmo começa com aleluia, não é? Esses salmos, 113 é um breve salmo também, não é? Ele só tem apenas 9 versos, Salmo 113, e é um salmo Haliel. Haliel quer dizer que o Salmo 113 inicia um grupo de 6 salmos com uma característica muito especial. Esses salmos são chamados de Haliel. São cânticos declaradamente litúrgicos e era a canção que os judeus costumavam entoar em suas festividades, especialmente a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Então, nessas festas eles cantavam. Eles contêm várias mensagens messiânicas, as quais devem ser devidamente consideradas por todos que se dedicam a estudar os Salmos. O Salmo 113 é praticamente uma introdução aos 5 salmos seguintes, 113, 114, 115, 116, 117. Ele inicia e termina com as mesmas palavras: louvai ao Senhor. Em sua forma original, o Salmo 113 apresenta uma construção bem simples, sendo composto de 3 estrofes iguais de 3 versos, daí 9 versos. E cada um dos 9 versos tem apenas 2 linhas. É interessante notar que o Salmo 113 concede realce a 3 aspectos da pessoa divina: sua unidade, sua majestade e sua glória. Unidade, majestade e glória. Salmo 113, esse breve hino de louvor,
celebra a forma como Deus, grande, majestoso, que governa todas as coisas, se preocupa com os humildes. Esse Deus é, de fato, digno de ser louvado por todos os seres humanos. Os versos 7 e 8 são semelhantes a 1 Samuel 2,8, parte do cântico de Ana. Talvez o Salmo tenha tomado as palavras emprestadas com referência a uma mulher estéril. Sugere o Salmo 113 a 118, tem sido chamado de o Halel egípcio. Halel significa louvor egípcio por causa da relação posterior com a Páscoa. Eles passaram a fazer parte regularmente das grandes festas do ano litúrgico, incluindo a Hanukkah, a festa da dedicação, uma vez que foi instituída no período intertestamentário. E essa festa da dedicação é mencionada em João 10, 22. Esses salmos provavelmente oferecem o hino que Jesus e seus discípulos cantaram após a refeição da Páscoa. Mateus 26, 30 diz que depois de cear, cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Então esse hino pode ter sido Salmo 113 a 118, que são chamados Halel. Começa com o termo louvai ou aleluia, não é? Louvai ao Senhor. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. 3 vezes no Salmo 113, verso 1, encontramos louvai o Senhor, louvai os servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. O Senhor, os servos e o nome. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre, né? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Cantaram isso quando Jesus entrava na entrada triunfal. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até o acaso, desde que o sol nasce até o pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. De manhã até a noite, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. Exaltado, glorificado, a sua glória sobre o céu. Não é? A glória procede de Deus. Deus também não dá sua glória ao trem, de acordo com Isaías 42, 8. A glória pertence ao Senhor, Mateus 6, 10. Deus é chamado de o Deus da glória, em Atos 7, 2. E Deus é o Pai da glória, em Efésios 1, 17. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, a sua glória sobre os céus. Aí pergunta, quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas? Os ídolos habitavam na terra, mas o Senhor habita nas alturas, não é? As características do céu é que é um lugar alto, que é um lugar belo, é um lugar distante, é a sede do trono de Deus, é um lugar real, é a habitação de Deus e seus anjos, é um lugar perfeito, o céu. Não é? Então nós vemos a glória do Senhor. Salmo 113 menciona a glória do seu nome, verso 1, 2 e 3, a glória da sua soberania, verso 4, a glória da sua unicidade, verso 5, né? Quem é com o Senhor que habita nas alturas, a glória da sua onisciência, o Senhor conhece tudo, no verso 6, e a glória da sua bondade, verso 7 e 9. Não é? Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? A ideia é que Deus está lá nas alturas e ele se curva para ver o que está nos céus e na terra. Que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Deus se agrada nos humildes. Jesus falou isso, todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Olha aqui, Salmo 113, verso 7. Do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com príncipes. Não foi o que aconteceu com José, que saiu da cova, não é, da prisão, para governar,
para fazer assentar com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família. Deus abre a madre da mulher estéril, faz com que ela habite em família. E seja alegre, mãe de filhos, louvai ao Senhor. Essa expressão faz com que a mulher estéril, é essa expressão que é tomada emprestado do livro de 1 Samuel 2,8. O clamor de Ana, que era estéril, mas o Senhor deu-lhe filhos. Seja alegre, mãe de filhos. O Senhor não deu só Samuel, deu mais filhos a Ana, não é? Que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre, mãe de filhos, louvai ao Senhor. Essa é algo lindo, Salmo 113. Vamos para o Salmo 114, que continua esses cânticos que eram cantados na Páscoa. O Salmo 114 menciona as maravilhas do Êxodo. Salmo 114 faz referência à casa de Jacó, não é? 70 pessoas desceram na casa de Jacó, Gênesis 46, 7. A mensagem de Deus para a casa de Jacó, Êxodo 19, 3. A casa de Jacó saiu de um povo bárbaro, Salmo 114, verso 1. A casa de Jacó desamparada, Isaías 2, 6. Deus esconde o rosto da casa de Jacó, Isaías 8, 17. Os que tiverem escapado da casa de Jacó, Isaías 10, 20. E o cuidado de Deus com a casa de Jacó, Isaías 29, 22 e Amós 9, 8. Aqui em Salmo 114 menciona a casa de Jacó. Salmo 114, esse hino é um louvor e celebra a posição especial do povo de Deus em seu plano. O Senhor é aquele a quem toda a natureza obedece e até treme diante dele. Mesmo assim, ele escolheu o pequeno povo de Israel para ser seu e exerce seu poder em favor do seu povo. O Salmo menciona o êxodo do Egito, a aliança no Sinai, pela qual Israel se tomou domínio e peculiaridade de Deus. A travessia do Rio Jordão sob a liderança de Josué e a provisão do Senhor para seu povo enquanto atravessava o deserto. Quando a confiante congregação canta isso, torna-se capaz de aceitar com mais facilidade que as circunstâncias do momento também estão sob o controle de Deus. O Salmo usa a exuberante personificação, descrevendo o Mar Vermelho e o Rio Jordão como se fugissem de Deus, as montanhas pulando como carneiros e a terra tremendo diante da presença de Deus. As imagens e metáforas aqui transmitem o quão poderoso é o Senhor. Mesmo as mais poderosas forças naturais não poderiam sonhar em resistir a esse Deus. No entanto, os acontecimentos do Salmo não são simplesmente manifestações de força bruta. Deus usa o seu poder pelo bem de seu povo. Salmo 114, as maravilhas do Êxodo. O salmista celebra a passagem maravilhosa pelo Mar Vermelho e pelo Jordão. Figuras do batismo. Diz que todos foram batizados em Moisés. Paulo menciona isso em 1 Coríntios, batizados no Mar Vermelho. Então a passagem tanto do Mar Vermelho como pelo Jordão simboliza o batismo. Jesus foi batizado no Rio Jordão. Vamos lá. Começa o Salmo. Quando Israel saiu do Egito, olha só, lembra a saída e a redenção do Egito. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, aqui é mencionada a casa de Jacó, onde nós mencionamos diversas vezes, casa de Jacó, de um povo bárbaro, é chamado um povo bárbaro. Normalmente os bárbaros é que falavam outra língua, não é? Na época dos romanos ou dos gregos, quem falava qualquer outra língua que não fosse o grego era chamado de um povo bárbaro, não é?
Quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó, de um povo bárbaro, Judá ficou sendo o seu santuário. Judá é lembrado porque ali colocou-se o templo e Deus permitiu que o templo fosse construído lá. Judá ficou sendo o seu santuário, Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. Aqui, novamente, o mar aparece fugindo diante de Deus. Aqui é o Mar Vermelho, a referência ao Mar Vermelho. O Jordão tornou atrás, novamente, a passagem para entrar na terra prometida. Os montes saltaram como carneiros, lembra do Sinai fumegando quando Deus desceu, os outreiros como cordeiro. Que tivesses, ó mar, que fugisses, e tu, ó Jordão, que tornasses atrás. Né? Todos fogem diante da presença de Deus. Quando também vier o juiz do grande trono branco, diz que é do cuja terra e o mar fugiram, não é? Então, fugiram aqui, ó. Fugistes, ó tu, Jordão, que tornasse atrás. E vós, montes, que saltasses como carneiros. Os montes tremeram e saltaram como carneiros, e vós, outeiros, como cordeiros. Treme a terra na presença do Senhor. Treme, terra, na presença do Senhor. Na presença do Deus Jacó, a terra treme. Ou seja, Deus causa o tremor da terra. Na presença do Senhor, na presença do Deus Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas. Aqui é quando deu de beber ao povo saindo da rocha água para o povo beber. Qual converteu o rochedo em lago de águas e um seixo em um manancial. Então, esse salmo lembra as saídas, as maravilhas que Deus fez e o fato de a terra tremer diante do Senhor. Trema a terra na presença do Senhor. Sobre falar de a terra tremer, Jó 9,6 também fala disso, Jó 26,11, o Salmo 77,18, o Salmo 97, 4 e 5, Isaías 64, 1 a 3 e Miqueias 6, 1 a 2, todos mencionam a terra quando a terra treme diante de Deus. Amém? Muito bem, com isso nós concluímos o Salmo 114. Nós vamos voltar para comentar o Salmo 115, 116, 117, 118 e depois, claro, 119, o maior salmo e o maior capítulo de toda a Bíblia. Salmo 115 vai falar da vaidade dos ídolos, não é? E depois nós vamos ver o Salmo 116, o amor e a gratidão a Deus pela salvação. 117, um dos salmos mais curtos, só tem 2 versos, e depois 118, que é exatamente a metade da Bíblia. Não perca o próximo programa, onde estaremos comentando Salmos 115, 116, 117, 118. Agora comentamos 111 ao 114. Com isso nós concluímos. Se você gostou, coloque aí um sinal do joinha, faça um comentário. Eu sempre leio os comentários e procuro responder a todos que comentam. Esse é o único programa no canal do YouTube Comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso, de forma sistemática. Ajude-nos a divulgar, se você conhece irmãos que gostam de estudar a Bíblia de forma sistemática, ou seja, começando em Gênesis, indo até Malaquias, começando em Mateus, indo até o Apocalipse. Esse canal é para isso. Nós temos até agora, quase 700 vídeos, beirando o número 800 de vídeo, não é? São mais 700 vezes, 797, 98 até agora, e brevemente teremos 800 vídeos, são mais de 400 horas de comentário bíblico para você, estamos beirando aí 450 horas de comentário bíblico, para quem gosta de estudar a Bíblia, aprender, pesquisar, descobrir. Jesus disse, examinar as Escrituras,
porque cuidar externela a vida eterna são elas que de mim testificam. Então, que Deus te abençoe, ajude a divulgar. Esse é o único canal que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo. Há canais que leem, há canais que até falam de um livro ou de outro da Bíblia, mas esse aqui comenta a Bíblia toda para você. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a rica e doce comunhão do Espírito Santo de Deus. Voltamos para comentar os Salmos 115 a 118. Deus vos abençoe. Amém.